Olá, caros espectadores. Vocês estão no canal Histórias de João. Desejo a todos uma excelente experiência ao ouvir esta história. Um dia após a mudança para o nosso novo apartamento, recebi uma chamada do antigo proprietário. Esqueci de desligar uma câmera escondida e, sem querer, vi o que o seu marido fez enquanto você estava no mercado. Venha agora, sozinha, e não diga uma palavra a ele. Mas apenas 24 horas antes dessa chamada, Marta Silveira era a mulher mais feliz da cidade. Na enorme sala de estar, com pé direito de quase 4 metros, havia cheiro de estuque caro, parquê de carvalho e uma leve poeira deixada pelos carregadores. O som dos passos ecoava com aquela ressonância que só existe nas antigas casas monumentais. O edifício do condomínio Aurora estava ali desde os anos 50, semelhante a uma fortaleza imponente, guardando a paz dos seus moradores do turbilhão do mundo lá fora. Marta estava junto à janela alta que dava para o pátio interior, rodando na mão uma taça de champanhe. As bolhas subiam, douradas à luz do sol poente. Ela tinha 41 anos. Mas naquele momento sentia-se como uma jovem debutante convidada para o baile mais importante da sua vida. André aproximou-se por trás e abraçou-a pelos ombros. As suas mãos, fortes, seguras, mãos de um construtor habituado a remodelar o espaço a seu gosto, pousaram sobre ela com um peso sólido e reconfortante. Então, disse ele baixinho, roçando os lábios na têmpora dela, conseguimos. 12 anos, Marta. 12 anos a caminhar para este dia. Marta fechou os olhos e bebeu um gole. O vinho pareceu-lhe adstringente. Ainda não consigo acreditar, confessou ela. Quando a Helena concordou em vender-nos este apartamento, pensei que era algum engano. Apartamentos assim não se vendem, André. Passam de geração em geração. O dinheiro resolve qualquer questão de herança, respondeu André com um sorriso, virando-a para si. A Helena queria sair da cidade, esquecer o passado. Nós apenas ajudamos a fazer isso. Agora, esta é a nossa casa, a nossa fortaleza. Chega de quartos alugados, chega de olhares enviesados de vizinhos. Tu és a dona do melhor ateliê da cidade. Eu sou um empreiteiro respeitado. Merecemos viver na Aurora. Ele tocou com a sua taça na dela. O som saiu limpo e longo. Marta olhou para o marido. Aos 45 anos, ele estava ainda melhor do que no dia do casamento. As têmporas grisalhas apenas lhe acrescentavam distinção. Era ele quem a tinha tirado da depressão depois daquela história terrível com o Lucas. Quando o irmão morreu, ou, como diziam os médicos, se destruiu com o seu estilo de vida. Foi André quem tratou de tudo. O funeral, as dívidas, a venda da antiga quinta dos pais para cobrir os créditos do Lucas. Era uma rocha. Pela nova vida, disse Marta, e que o passado fique do outro lado desta soleira. Beberam até o fim. Naquele apartamento vazio, onde ainda nem havia cortinas, parecia que o próprio tempo tinha parado, dando-lhes uma oportunidade de recomeçar do zero. André percorreu o quarto com ar de dono. Endireitou um quadro apoiado temporariamente contra a parede. Amanhã trazem a mobília do escritório, disse ele em tom prático. E eu de manhã vou à obra ver a equipa. Vai desempacotar as caixas com a loiça enquanto isso. Claro, acenou Marta. Só não te atardes. Não quero jantar sozinha na primeira noite. André sorriu com aquele sorriso com que encantava os clientes ao assinar os orçamentos. Eu sempre volto, Marta. Sabes isso. A manhã não começou com um raio de sol na almofada, mas com a vibração brusca do telemóvel na mesa de cabeceira. Marta abriu os olhos e apalhou o aparelho. No ecrã apareceu o nome: Helena Azevedo. Marta franzou o sobrolho. O negócio tinha fechado uma semana antes. As chaves tinham sido entregues, o dinheiro transferido. O que é que havia ainda para falar com a viúva do irmão, uma mulher que nos últimos anos evitava sistematicamente qualquer encontro com a família do marido? André já tinha saído. O lado dele da cama estava frio.
Marta sentou-se, vestiu o roupão e atendeu a chamada. Marta, não me interrompas e não faças perguntas. A voz da Helena soava seca, como um sussurro de folhas secas. Sem pânico, sem histeria, apenas um cansaço morto. Está sozinha? Sim, André foi para... Não me interessa onde está o André. Ouve com atenção. Parque da Vitória. O banco junto ao monumento. Daqui a 40 minutos. Vem sozinha. Se disseres uma palavra ao André, desapareço e nunca saberás o que compraste realmente. Helena, do que estás a falar? Compramos um apartamento, os documentos estão no notário. Compraram as paredes, Marta. E eu vendi-te o que está lá dentro. Estou à espera. Bip. Silêncio. Marta pousou o telemóvel. O frio do chão da manhã atravessou-lhe os ossos. Vestiu-se de forma automática, sem escolher roupa, apanhou a mala e saiu a correr do prédio, sem sequer beber café. O parque estava deserto. A chama eterna tremulava ao vento. Um fraco cheiro a gás misturava-se com a umidade do arvoredo outonal. A Helena estava sentada num banco ao canto, enrolada num casaco informe de cor cinzenta. Aparentava ter envelhecido 10 anos desde o último encontro no cemitério. Marta aproximou-se, tentando manter a postura. Era dona de um ateliê. Estava habituada a manter a compostura perante os clientes, mesmo quando por dentro tremia de pressentimentos. Bom dia, Helena. Que mistério é este? Se esqueceste alguma coisa no apartamento, podia simplesmente dizer. Helena ergueu os olhos para ela. Havia tanta vazio neles que Marta sentiu um arrepio. A mulher não cumprimentou. Em silêncio, enfiou a mão numa bolsa funda e tirou um tablet numa capa gasta. Senta, ordenou. Marta sentou-se, cuidando para não roçar nela com o casaco. Não esqueci nenhuma coisa, Marta. Esqueci de desligar o sistema de vigilância. O André achava que eu era idiota, que só sabia gastar o dinheiro do Lucas. Mas eu sempre soube que ele não confiava em mim. Por isso instalei câmeras em todo o lado, até Marrumo. Para que me dizes isso? Marta sentiu irritação. Vocês nunca se deram bem, tu e o André, mas vigiar... Olha, Helena apontou o dedo para o ecrã. O vídeo era preto e branco, ligeiramente granulado, mas com qualidade suficiente para reconhecer o local. Era o arrumo do seu novo apartamento, aquela porta que estava bloqueada com caixas, onde o André dissera que havia lixo de obra que trataria de levar nos próximos dias. No canto superior direito corriam os números da hora. A gravação era de esta manhã, 40 minutos atrás. No ecrã abriu-se a porta. No espaço estreito sem janelas entrou André. Trazia a mesma camisa em que Marta o tinha visto de manhã. Nas mãos segurava um tabuleiro de plástico com comida, um prato de papas, um pedaço de pão, um copo de água. Marta franziu o sobrolho. O que está ele a fazer? Lá só há lixo. Olha, repetiu Helena com firmeza. André caminhou para o fundo do quarto estreito, em direção à parede que parecia maciça. Inclinou-se e pousou o tabuleiro no chão. Depois recuou um passo e cruzou os braços sobre o peito. A sua postura não transmitia cuidado. Era a postura de um carcereiro. De um canto escuro, onde a luz da porta aberta não chegava, mexeu-se uma pilha de trapos. Marta semicerrou os olhos. Os trapos ergueram-se. Era uma pessoa, um homem magro, com roupas sujas, que se arrastou lentamente até ao tabuleiro. Movia-se como se cada gesto lhe causasse dor, ou como se tivesse esquecido há muito como se caminha de pé. Agarrou o pão com a mão trêmula e começou a comer imediatamente, engasgando-se, sem erguer a cabeça. André disse-lhe alguma coisa. Não havia som, mas pelo movimento dos lábios do marido, Marta reconheceu aquela expressão no rosto, de repulsa, frieza, domínio. Ele empurrou com a biqueira do sapato uma garrafa de plástico vazia na direção do homem, virou-se e saiu,
fechando a porta com firmeza. O homem no ecrã ficou sozinho. Ergueu a cabeça e olhou diretamente para a objetiva da câmara escondida, como se sentisse o olhar dela. Marta deixou de respirar. O mundo à sua volta, o parque, o ruído da cidade, o vento, tudo desapareceu. Ficou apenas o rosto no pequeno ecrã, os olhos. Esses olhos ela reconheceu-los-ia mesmo passados 100 anos. Fundos, com aquele corte característico que era do pai de ambos. A cicatriz por cima da sobrancelha esquerda, que ficou da infância, quando caiu da bicicleta. Isto não pode ser, sussurrou Marta. A voz abandonou-a, transformando-se num sopro rouco. Nós enterrámo-lo. Há 12 anos, caixão fechado. O André identificou o corpo, os documentos. Ela ergueu os olhos para a Helena, procurando no rosto dela ao menos uma gota de compaixão, ao menos uma sugestão de que era uma brincadeira cruel, uma montagem, uma piada estúpida. Mas a Helena olhava para ela com uma franqueza implacável. Caixão fechado é conveniente, Marta, sobretudo quando o teu marido é um mestre a resolver problemas e o teu irmão deve dinheiro a meio mundo. Marta voltou a olhar para o ecrã. O homem no arrumo acabava a papas, olhando à sua volta como um animal acuado. Era o Lucas, o seu irmão Lucas, que ela chorava todas as semanas na missa, vivo no seu próprio apartamento, do outro lado da parede, onde ontem bebera champanhe. O apartamento nunca foi meu, disse a Helena, em voz baixa, quase em sussurro, inclinando-se até ao rosto de Marta. Eu nunca fui a dona. Era a carcereira. O André comprou este apartamento há 12 anos, em nome de um testa de ferro, e instalou-me aqui com um único objetivo: alimentar o fantasma. Pagava-me um salário para que o Lucas ficasse morto para o mundo inteiro, mas vivo para ele. A Helena enfiou o tablet nas mãos da Marta entorpecida e levantou-se. Agora és tu a dona, Marta. Agora é a tua vez. Virou-se e afastou-se a passo rápido em direção à saída do parque, deixando Marta sozinha com o tablet, no qual o seu irmão morto lambia migalhas de um prato de plástico no arrumo do seu novo apartamento. Marta não se lembrava de como chegou à casa. A estrada transformou-se numa mancha desfocada de semáforos, buzinas de carros alheios e de um único pensamento que pulsava nas têmporas ao ritmo do coração. Ele está lá, ele está lá, ele está lá. Entrou no apartamento tentando respirar com regularidade. A chave rodou na fechadura com um clique silencioso que agora lhe soava ao estalo de um gatilho a ser amartilado. No corredor havia silêncio. Silêncio demais para uma casa onde se esconde uma pessoa. André saiu da cozinha a enxugar as mãos com uma toalha. Trazia a mesma camisa que ela vira no ecrã do tablet meia hora atrás. Sorriu, sereno, aberto, como sorriu um marido contente por ver a mulher. Voltaste depressa, disse ele. Pensei que ficavas presa no trânsito. Queres café? Acabei de fazer. Marta obrigou-se a sorrir de volta. O rosto parecia uma máscara de gesso, prestes a rachar com o mínimo movimento. Não, obrigada. A sua voz soou surpreendentemente firme. Tenho a cabeça a andar à roda. Deve ser a tensão com o tempo. Vou deitar-me meia hora. Claro, descansa. André aproximou-se, encostou a palma da mão à testa dela. Os seus dedos estavam quentes. Dedos de carcereiro. Estás pálida. Queres um comprimido? Não, só preciso de descansar. Passou por ele em direção ao quarto, sentindo nas costas o seu olhar atento. Fechou a porta, encostou-se a ela, contando até 10. Precisava de tempo. Precisava que ele saísse. 15 minutos depois, o telemóvel do André tocou. Sim, Dr. Valério. Sim, claro, percebo que é urgente. Estou em 20 minutos. Sim, já saio. Passos no corredor, tilintar de chaves, bater da porta de entrada, clique da fechadura. Marta disparou do lugar.
Correu para o corredor, foi até a janela, afastou com cuidado a cortina. O jipe prateado do André saía do pátio. Esperou mais 1 minuto, até o carro desaparecer pelo arco, e só então se atirou para o arrumo. A porta estava fechada. Uma porta interior normal, branca com puxador de latão, mas não abria. Marta puxou o puxador uma vez, depois outra. Estava fechada a chave. Lucas, chamou em sussurro, encostando o ouvido à madeira. Lucas, ouves-me? Sou a Marta. Silêncio. Apenas o zumbido da ventilação, algures nas entranhas das paredes. Correu para a cozinha, apanhou uma faca fina de frutas, voltou, tentou fazer força na lingueta da fechadura. Inútil. O mecanismo era simples, mas sólido. Então lembrou-se do vídeo. O André não abrira a porta com chave. No registro, as suas mãos estavam vazias. Ao aproximar-se da porta, fizera algo diferente. Marta fechou os olhos, evocando a imagem do tablet. O André aproximara-se, inclinara-se. Para onde? Não para o puxador, mais abaixo, para o chão. Pôs-se de joelhos em frente à porta. À direita da ombreira havia uma grelha decorativa a tapar o radiador. Um velho radiador de ferro fundido, pintado da cor das paredes. Marta enfiou os dedos no padrão da grelha. Pó, metal frio, tinta. Nada. Pensa, Marta, pensa. Viste isto? Ele inclinou-se, puxou a grelha para si. Cedeu com um leve ranger, mas não saiu. Marta forçou mais, empurrando-a para o lado. E então viu. Na parede, mesmo atrás do tubo do radiador, havia uma pequeníssima alavanca quase invisível. Um simples trinco embutido diretamente no estuque e pintado da mesma cor. Quem não soubesse que estava ali, poderia viver naquele apartamento a vida inteira sem o notar. Marta carregou na alavanca. Ouviu-se um clique surdo no interior da porta. O mecanismo funcionou. Ela levantou-se, limpou as palmas suadas nas calças de ganga e carregou no puxador. A porta cedeu. O nariz foi atingido pelo cheiro. Um ar viciado e pesado, de corpo por lavar, de coisas velhas e de tabaco. Aquele mesmo tabaco barato que o Lucas fumava nos anos de estudante, quando gostava de se fazer de intelectual inconformado. Esse cheiro era uma máquina do tempo que a transportou 12 anos para o passado num instante. Lucas, sussurrou Marta, avançando para a escuridão. A mão encontrou o interruptor. Acendeu-se uma lâmpada fraca no tecto. O quarto era estreito, comprido como um estojo, sem janelas. Ao longo de uma parede havia prateleiras cobertas de trastes, latas velhas de tinta, rolos de papel de parede. No canto do fundo havia um colchão coberto com um cobertor de lã cinzento. Ao lado estava o tabuleiro com a papa a meias que ela vira no vídeo. Mas o Lucas não estava lá. «Lucas!» chamou ela em voz mais alta, sem temer que os vizinhos ouvissem. Vazio. O cobertor estava machucado, como se alguém se tivesse levantado de um salto há pouco. No chão havia pontas de cigarro, mas no quarto não havia ninguém. Era um beco sem saída. 4 paredes, uma porta, aquela por onde ela entrara. Para onde é que ele tinha ido? Marta correu em pânico pelo cubículo estreito. Espiou atrás das prateleiras, atirou caixas para o lado. Ninguém. Ele não podia ter se evaporado. Foi então que o olhar dela caiu no chão perto do colchão. Ali, entre a poeira e as pontas de cigarro, brilhava qualquer coisa. Um pequeno retângulo de plástico. Marta inclinou-se e apanhou-o. Era um crachá, um passe do Hospital de São João. Ela conhecia esse passe. Tinha um igual na mala. Tinha-o recebido uma semana atrás, quando foi a uma consulta de rotina. Virou o plástico. Estava escrito: Paciente, Silveira, M.A., o seu nome, o seu apelido, a sua data de nascimento. Mas a fotografia não era a dela. Do pequeno quadrado a preto e branco, olhava para ela o rosto de Helena Azevedo.
apenas com o cabelo cortado curto e um olhar louco, desenfocado. Marta sentiu o chão ceder-lhe sob os pés. Desceu os olhos para a linha do grupo sanguíneo. Ali estava escrito AB negativo. Marta era A positivo. A Helena era O positivo. AB negativo. Esse era o grupo do Lucas. Era um mosaico enlouquecedor. O seu nome, o rosto da Helena, o sangue do Lucas e o carimbo do diretor clínico com a data de ontem. Para que precisaria o André de um passe falso em nome dela, com os dados do irmão morto e a foto da viúva? Marta apertou o plástico no punho até as arestas vivas lhe entrarem na pele. Aquilo não era apenas uma prisão. Era a preparação de algo muito mais aterrador. O Lucas não estava simplesmente trancado ali. O André estava a preparar-lhe uma nova identidade, ou estava a preparar uma nova identidade para outra pessoa, usando o Lucas como dador. De repente, no silêncio do apartamento, ouviu-se um som estranho. Uma pancada surda e ritmada. Não vinha do corredor nem da rua. Vinha da parede onde estava o colchão. Toque, 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 toque. Marta ficou imóvel. Conhecia aquele ritmo. Em criança, ela e o Lucas comunicavam assim, através da parede, quando os pais os castigavam e os separavam em quartos diferentes. 2 curtos, 1 comprido. Estou aqui. Ele não estava no quarto. Estava algures mais fundo, nas entranhas daquele maldito edifício. Marta encostou o ouvido ao estuque frio. A pancada repetiu-se, um pouco mais baixa, mais abafada, como se viesse de debaixo da terra. Toque, 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 toque. Ela afastou o colchão para o lado. Por baixo havia um soalho de madeira normal, pintado de vermelho. Mas uma das tábuas era um pouco mais larga do que as outras e estava pregada com pregos novos e brilhantes. Marta forçou a borda com a faca de frutas que ainda segurava na mão. A lâmina dobrou, mas a tábua cedeu. Não era uma tábua. Era a tampa de um alçapão disfarçado de soalho. Em frente, cheirou a umidade, bolor e excremento de ratos. Lá embaixo abria-se uma negrura, o vão técnico que corria entre os pisos. Lucas, sussurrou ela para a escuridão. Não houve resposta, apenas um farfalhar. Alguém se arrastava ali, no espaço estreito onde mal caberiam 2 gatos lado a lado. Marta não pensou 1 segundo. Largou a faca, dobrou os joelhos e deslizou para o buraco. O corpo foi imediatamente comprimido de todos os lados. Era estreitíssimo. O pó entrava-lhe no nariz. A teia de aranha colava-se-lhe ao rosto. Avançou nos cotovelos, esfolando a pele, guiando-se apenas pelo som de uma respiração pesada que se afastava à sua frente. Eram os túneis de serviço, as entranhas do velho edifício, sobre os quais corriam lendas. Dizia-se que por eles se podia percorrer o quarteirão inteiro sem sair à rua. Agora ela sabia que era verdade. Para! Gritou ela, engasgando-se com o pó. Lucas, para! Sou eu! À sua frente bateu qualquer coisa num tubo. A luz fraca da lâmpada do arrumo quase não chegava ali, mas Marta distinguiu uma silhueta. Um homem encolhido num nicho onde convergiam tubos de água quente. Estava a tremer. Marta aproximou-se. Agora via-lhe o rosto. Era ele, e ao mesmo tempo não era ele de todo. 12 anos na escuridão tinham transformado aquele homem outrora belo e inteligente num velho. A pele cinzenta, quase transparente, o olhar louco, o cabelo enrodilhado em nós. Ele viu-a e encolheu-se contra a parede, cobrindo a cabeça com os braços, como uma criança à espera de uma pancada. Não, ganhou ele. A voz era rouca, quase inumana. Não fiz nada. Estava sossegado. Não me batam. Lucas, sou eu, a Marta. Ela estendeu a mão para ele, mas ele recuou, dando-lhe um pontapé.
Vai-te embora. Tu és tu. Tu mandaste-o. Disseste que eu já não presto. Marta ficou imóvel. A dor do pontapé no ombro apagou-se diante do significado das palavras dele. Do que estás a falar? Pensava que tinhas morrido. Fizemos o teu funeral. O Lucas calou-se de repente. Baixou os braços e olhou para ela. Nos olhos dele havia um terror animal misturado com incredulidade, e Marta sentiu medo. Funeral? Repetiu ele. Pois, representaram muito bem. O André mostrou-me as fotos. Tu de véu preto, a chorar. Muito convincente. Disse que foi ideia tua. A tua irmã está farta das tuas dívidas, Lucas. A tua irmã quer viver descansada. Ela precisa do negócio, não de um irmão drogado. Eu nunca... Marta sentiu a náusea subir-lhe a garganta. O André disse-me que morreste de overdose, que o coração não aguentou. Paguei todas as tuas dívidas, Lucas. Vendemos a quinta para cobrir os créditos da Orion Capital. Ao ouvir Orion Capital, o Lucas riu de forma histérica. O som ecoou pelo túnel, refletindo-se nos tubos enferrujados. Orion Capital. Marta, tu és tão inteligente. Tens um ateliê, fazes fatos para ministros. E nunca verificaste? Nem uma vez? Ele aproximou-se em rastos. O hálito cheirava a dentes podres. Não existe nenhuma Orion Capital. É uma empresa fantasma. O sócio-gerente é um testa de ferro, um sem-abrigo da estação de comboios, e o verdadeiro dono apontou o dedo sujo para o teto, para cima, onde estava o apartamento. É o teu marido. Ele próprio me emprestava o dinheiro através de testas de ferro. Encheu-me de créditos, sabendo que eu nunca pagaria. Criou este buraco, Marta, para ficar com tudo. A quinta, o negócio do pai, a tua parte no apartamento dos nossos pais. E a mim. Marta estava sentada na sujidade, sentindo o suor frio a escorrer-lhe pelas costas. O puzzle encaixava. Um puzzle horrível e sangrento. O André não era o salvador. O André era uma aranha que tinha tecido esta teia ao longo de anos. Mas para que te guardar aqui? Sussurrou ela. Se ficou com tudo, para que precisas tu de estar vivo? O Lucas olhou para ela com uma clareza inesperada. A loucura recuou por um segundo, dando lugar a um desespero lúcido e gelado. Porque não sou apenas um devedor, sou uma testemunha, e sou o ator do seu filme principal. Enfiou a mão por dentro dos farrapos e tirou uma pequena pen USB presa a um cordel sujo. Ele não apenas simulou a minha morte, Marta, filmou-a. O Lucas apertou a pen no punho. Há 12 anos, naquele armazém, trouxe homens, bateram-me. Depois um deles injetou-me qualquer coisa que me fez parar de respirar. Eu ouvia tudo, mas não conseguia mexer-me. Meteram-me num saco. O André filmou tudo. Filmou o meu rosto de morto. Filmou o médico a declarar o óbito. E depois... O Lucas começou a tremer. As lágrimas abriam sulcos no seu rosto sujo. Depois mostrou-me o vídeo. Disse: "Vês, Lucas, estás morto. Oficialmente. Se te mostrares, se tentares contactar a tua irmã, envio este vídeo à polícia. Não como prova da minha culpa, mas como prova de que simulaste a tua própria morte para fugir aos credores e ao fisco." Artigo 217º. Fraude em valor consideravelmente elevado. Mais evasão fiscal. Ficas preso 10 anos e na cadeia chego-te na mesma. Marta olhava para o irmão e percebia. O André tinha criado uma armadilha perfeita. Um homem morto não pode ir à polícia. Um homem morto não tem direitos. Existe apenas enquanto isso convém ao seu carcereiro. Está a chantagear-te com a tua própria morte, sussurrou ela. Não só a mim. O Lucas ergueu os olhos para ela. Disse que, se eu fugisse, te prendia a ti também, como cúmplice. Foste tu que identificaste o corpo. A tua assinatura está no auto. Confirmaste a mentira, Marta.
Fazes parte deste crime. Naquele momento, acima das suas cabeças, no apartamento, bateu a porta de entrada. Passos pesados e seguros ecoaram no parquet, mesmo por cima deles. O André voltara, antes do previsto. Silêncio, articulou Lucas apenas com os lábios, encolhendo-se de volta no nicho dos tubos. Ele ouve sempre. Marta ficou imóvel. Os passos pararam mesmo em cima do alçapão no arrumo. Rangeu uma tábua. Depois ouviu-se a voz do André, serena, carinhosa, e o sangue gelou nas veias de Marta. Marta, amor, comprei os teus eclairs preferidos. Onde estás? Ele estava a caminhar para o arrumo. Marta ficou imóvel, com medo de respirar. O pó na garganta pedia que tossisse, mas ela apertou os lábios até doer. Acima da cabeça, a menos de meio metro, rangeram as tábuas. O André estava parado mesmo em cima do alçapão. Marta. A voz soava abafada, mas nítida. Sem ansiedade, apenas uma ligeira perplexidade. Estranho, a porta está aberta e não há ninguém. Mais um passo. O som dos passos a afastar-se. Ele saíra do arrumo. Marta olhou para o Lucas. Este estava sentado, abraçando os joelhos, a tremer ligeiramente. Os olhos dele tinham uma só súplica: vá embora. Ela acenou com a cabeça, prometendo em silêncio que voltaria, e começou a rastejar de volta para a luz. Sair era mais difícil do que entrar. As mãos escorregavam, os músculos contraíam com cãibras. Ela empurrou-se para cima e entrou de volta no arrumo, fechando logo o alçapão e pousando a tábua por cima. O colchão voltou ao lugar. As caixas estavam como estavam. Mal tivera tempo de sacudir os joelhos e deslizar para o corredor, quando da cozinha apareceu o André. Trazia na mão uma caixa de bolos. Ah, estás aqui. Ele sorriu, mas os olhos ficaram frios, a escandir. Já pensei que querias jogar às escondidas. Onde estavas? Chamei-te. Marta encostou-se à parede, sentindo as pernas a tremer. O coração batia tão forte que parecia que ia atravessar o peito. Estava na casa de banho. A água estava a correr, não ouvi. O André aproximou-se. Olhou atentamente para o rosto dela, depois para as mãos, sujas, com pó e arranhões, depois para as calças de ganga, com nódoas e os joelhos riscados. O sorriso mudou, tornou-se suave, compreensivo. Aquele mesmo sorriso meigo que de repente lhe deu vontade de gritar. Marta, querida. Ele pousou a caixa na mesa e pegou-lhe nos pulsos, erguendo as palmas sujas para a luz. Olha para ti. Estás toda a tremer. E esta sujidade? Foste outra vez à procura de fotografias antigas? Que? Marta ficou atônita. Não, eu deixei cair um anel atrás da mesa de cabeceira. Tive de ir buscar. Shhh. Ele pôs o dedo nos lábios dela. Não precisas de te justificar. Percebo tudo. A mudança é um estresse enorme. E ainda este bairro, as memórias. Deve parecer-te que o passado está a voltar. Falava em voz baixa, de forma hipnótica, como um psiquiatra com um doente agitado. Sabes, tenho reparado que ultimamente não estás bem. Esqueces coisas, confundes datas. E agora estás a dizer que deixaste cair o anel. E o anel está no dedo. Marta olhou para a própria mão. A aliança estava de facto no dedo. Tinha inventado a primeira coisa que lhe veio à cabeça, e ele apanhara-a. André, não sou doida. Ela soltou as mãos. Estou simplesmente cansada. Claro que estás. É esgotamento. Talvez uma ligeira paranoia provocada pelo estresse. Precisas de descansar. Chama o médico para te dar um calmante. Não preciso de nenhum médico, gritou ela recuando. Neste momento, à porta de serviço, aquela que dava para a escada de emergência, bateram com insistência. 3 pancadas secas. O André franzou o sobrolho. A máscara do marido atencioso rachou por um instante,
revelando irritação. Quem é agora? Murmurou ele. Não estou à espera de ninguém. Vai para o quarto, Marta, eu trato disto. Mas Marta não se mexeu. Reconhecia aquela pancada. Só uma mulher batia assim. Não, abro eu, disse ela, e antes de o marido reagir, descorreu o ferrolho. À porta estava a Helena. Parecia ainda pior do que de manhã no parque. O rosto cinzento, os lábios feridos de tanto os morder. Nas mãos apertava uma pasta volumosa. Helena! O André ficou imóvel à entrada da sala. A sua voz tornou-se gélida. Que fazes aqui? Combinamos. O negócio está fechado. Recebeste o dinheiro e devias ter desaparecido. O dinheiro acabou, André, disse a Helena em voz rouca, empurrando caminho para o corredor. Nem olhou para a Marta. O olhar estava fixo no André. Os teus trocos para o bilhete para o Brasil são uma piada. Preciso de mais. Muito mais. Estás bêbada? O André deu um passo em direção a ela, claramente disposto a atirá-la para fora. Chama quem quiseres, guincho a Helena. Chama a polícia, a segurança. Que toda a gente saiba que vocês têm um morto-vivo aqui em casa. O André parou. Lançou um olhar rápido a Marta. Nos seus olhos passou um cálculo. Marta, vai para o quarto, ordenou ele duramente. A Helena está histérica. Precisa de dinheiro para beber. Não acredites nessa conversa. Conversa? A Helena riu com uma gargalhada estranha e ladrante. A Marta já sabe tudo, André. Ela viu o vídeo. Fui eu que lhe mostrei. Instalou-se o silêncio. Um silêncio espesso, denso, no qual se ouvia o tic-tac do velho relógio na sala. O André virou lentamente a cabeça para a mulher. Agora, no olhar dele, não havia nem cuidado, nem calor. Apenas um vazio frio e calculista. Viste? Perguntou ele em voz baixa. Sim, expirou Marta. Viu, Lucas. Sei o que fizeste. És um monstro, André. O André esboçou um sorriso. Descontraiu-se, meteu as mãos nos bolsos das calças, como se a situação tivesse deixado de ser perigosa e se tornado apenas fastidiosa. Monstro. Palavra grande. Sou um homem de negócios, Marta. Resolvo problemas. O teu irmão era um problema. Enorme, caro, cheiroso. Resolvi-o por nós, pela nossa família. Mantiveste-o numa gaiola durante 12 anos. Mantive-o em segurança, vociferou o André, e foi a primeira vez que levantou a voz. Se saísse à rua, matavam-no os verdadeiros credores, ou ele próprio morria debaixo de uma ponte de overdose. Dei-lhe um tecto, comida e vida. Sim, vida de rato, mas vida. Roubaste-lhe tudo. E quem assinou os papéis? O André riu. Quem fez as transferências? Acenou a Helena. Mostra-lhe, que a nossa Santa Marta veja como está limpa. A Helena tirou da pasta, com mãos a tremer, uma folha de papel, um extrato bancário com carimbo, com datas. Entregou-o a Marta. Este é o extrato da conta para onde iam os pagamentos de manutenção do objeto, disse a Helena em voz baixa. A conta está em nome do suposto sicário que eliminou o Lucas. Na realidade, é uma conta fantasma do André. Marta pegou na folha. As letras dançavam-lhe à frente dos olhos, mas obrigou-se a focar. Ordenante: Silveira Marta Alexandra. Descrição: donativo beneficente. Montante: 2.000 euros. Periodicidade: mensal. Desde outubro de 2012. O que é isto? Murmurou Marta. Eu nunca transferi este dinheiro. Transferiste, disse o André em voz suave. Lembras-te daquela fundação de apoio a animais que te sugeri há muitos anos? Segunda vida. Assinaste o débito automático. Pensavas que estavas a salvar cachorros. Na realidade, estavas a pagar a manutenção do teu irmão. A comida, a eletricidade, o silêncio da Helena. Marta olhava para o papel e o mundo desmoronava-se definitivamente.
Fizeste de mim cúmplice, proferiu ela, sem reconhecer a própria voz. Obrigaste-me a pagar a prisão do meu próprio irmão? Juridicamente, sim, acenou André. Para qualquer investigador, a história é esta. Uma irmã, cansada de um irmão problemático, contrata alguém, simula sua morte e durante 10 anos paga sua manutenção num quarto secreto. O motivo existe, a herança. Os meios existem. As provas, ele apontou para o extrato, estão aqui, com a tua assinatura digital. Aproximou-se até ficar muito perto e inclinou-se para o seu ouvido. Estamos no mesmo barco, Marta. Se eu afundar, tu afundas comigo, como mandante. E aos mandantes dão-se penas mais pesadas do que aos executores. A Helena estava à porta, abraçando a pasta vazia ao peito. Preciso do dinheiro, André, repetiu ela num tom mecânico. Ou vou à polícia. Não tenho nada a perder. O André olhou para ela com desprezo. Está bem, recebes o teu dinheiro. Mas primeiro a Marta e eu temos de falar. A sós. Ele pousou a mão no ombro da mulher. Uma mão pesada, possessiva. Temos uma escolha, Marta. Ou vamos agora à polícia e ficamos os dois presos, ou sentamos-nos à mesa, bebemos chá e decidimos como viver daqui para a frente com o nosso pequeno segredo de família. Marta olhou para o extrato bancário na sua mão, a sua assinatura, o seu dinheiro, a sua prisão. Marta ergueu devagar os olhos do extrato bancário. Dentro dela, algo fez clique, como se tivesse mudado de velocidade. O medo que a paralisara nas últimas horas desapareceu de repente, dando lugar a uma clareza fria e cristalina. O André pensava que a tinha encurralado. Pensava que ela se quebraria sob o peso da culpa, mesmo que fabricada. Não sabia uma coisa. Marta Silveira tinha gerido um ateliê durante 20 anos, onde esposas mimadas de políticos tentavam ditar as suas condições. Ela sabia sorrir com uma figa no bolso. Está bem, disse ela, e a sua voz soou surpreendentemente calma. Tens razão, André. Não precisamos da polícia. Não precisamos de escândalo. Preza demasiado a minha reputação para deixar isto vir a público. O André piscou os olhos. Esperava histeria, lágrimas, negação, mas não concordância. Percebes? Ele afrouxou ligeiramente o aperto no ombro dela. Percebo que estamos de mãos dadas. Marta dobrou cuidadosamente o extrato e pousou-o na mesinha. Helena, espera na cozinha. Eu e o marido vamos conversar. A Helena, a olhar ora para um, ora para o outro com ar perdido, arrastou-se para a cozinha. Marta foi para a sala e sentou-se numa poltrona. Indicou ao André o sofá em frente. Senta, temos de negociar as condições. O André sentou-se, ainda a olhar para ela com desconfiança. Que condições? Simplesmente continuamos a viver, Marta. Cuido do Lucas como cuidei todos estes anos. A Helena recebe o dinheiro e vai-se embora. Tudo fica como estava. Não. Marta abanou a cabeça. Como estava, não volta a ser. Não consigo viver neste apartamento sabendo que o meu irmão está do outro lado da parede. Mas também percebo que soltá-lo agora significa prendem-nos os dois. Fez uma pausa, deixando-o morder o anzol. Quero garantias, André. És demasiado inteligente e astuto. Hoje somos parceiros em crime e amanhã decides que sou um elo desnecessário. Preciso de um seguro. Que seguro? Este apartamento e a casa de campo. A sua voz era firme. Passas-mos para o meu nome. Já. O André riu. Estás a brincar? São milhões, Marta. E a tua liberdade vale menos? Ela inclinou-se para a frente. Ou achas que não me arrisco a ir à polícia? Posso fazer o papel de vítima, André. Uma mulher pobre que o marido envolveu por engano no financiamento de um sequestro. E tu, como organizador, não te safas. O André parou de rir. Olhou para ela e Marta via o trabalho do pensamento naquele olhar. Ele estava a avaliar os riscos. Está bem, disse ele por fim.
Se é esse o preço da tua tranquilidade, fica com isso. Mas fazemos isto em silêncio, sem os teus advogados. Tenho um notário que trabalha ao fim de semana e não faz perguntas. Combinado? Acenou Marta. Ela tocou discretamente no bolso das calças. Ali estava o telemóvel com o gravador de voz ligado. Ligara-o no corredor quando ouvira a voz da Helena. Mas antes de irmos, disse ela em voz suave, diz-me a verdade, para ti. Por quê? Não foi só pelo dinheiro. Conheço-te. Isto tem algo de pessoal. O André esfregou o rosto com cansaço. A tensão das últimas horas pesava visivelmente nele. Relaxou, convencido de que a crise tinha passado e que a mulher estava agora do seu lado. Porque ele era sempre preferido, disse ele em voz sombria. Lucas, o gênio, o talento, a esperança da família. E eu? Era o marido da Marta, o rapaz que arranja telhados. Queria mostrar ao vosso pai que conseguia gerir o negócio dele melhor do que o filho de ouro. Queria que o Lucas dependesse de mim, que não fosse ninguém sem mim. E consegui. Criaste um inferno para te sentires Deus, resumiu Marta. Criei ordem, rosnou o André. Bem, chega de poesia. Veste o casaco, vamos ao notário. Uma hora depois, estavam sentados num pequeno escritório em cave no centro da cidade. A placa, notário, tinha um aspecto sólido. Lá dentro, cheirava a café e papel. Atrás de uma mesa imponente, estava um homem num fato caro, com óculos de armação dourada, que se apresentou como Victor Saraiva. Marta sentia as mãos a tremer, mas controlava-se. O gravador no bolso era a sua arma principal, mas agora precisava de papel, de um documento que a tornasse dona da situação. Victor Saraiva estendeu-lhe uma pilha de folhas. Contrato de doação de imóvel, explicou ele num tom oficial e entediado. Apartamento no endereço indicado, moradia em Vila dos Pinheiros. Transferência da propriedade para a cidadã Marta Alexandra Silveira. Leia e assine. Marta percorreu o texto com os olhos. A linguagem jurídica era complexa, mas o essencial era claro. O André cedia-lhe tudo voluntariamente. Ela olhou para o marido. Ele estava sentado ao lado, calmo, até indiferente. Assinou a sua cópia, sem hesitar. A tua vez, disse ele. Marta pegou na caneta. Naquele momento, sentiu um alívio extraordinário. Era uma vitória. Pequena, suja, mas vitória. Com este documento, poderia expulsar o André. Podia contratar os melhores advogados para o Lucas. Podia corrigir tudo. Assinou com uma rúbrica larga no final da página, depois outra no auto de entrega e outra no registro do notário. Parabéns, disse Victor Saraiva, apondo o carimbo com uma pancada sonora. A escritura está lavrada. Marta expirou. Apertou a pasta com os documentos contra o peito como se fosse um escudo. Podemos ir à casa? Perguntou ela. Claro, sorriu André. À casa. Saíram para a rua. O ar outonal pareceu-lhe doce como nunca. Ela conseguira. Tinha-o ultrapassado. O André abriu-lhe a porta do carro. Sabes, disse ele quando arrancaram, até fico contente com o que aconteceu. Agora não há segredos entre nós. Somos verdadeiros parceiros. Marta não respondeu. Olhou pela janela, apertando a pasta na mão. Não reparou que o André mandou uma mensagem no telemóvel para alguém. Não viu o notário Victor Saraiva. Mal ficou sozinho no escritório, tirar os óculos, desabotoar o colarinho da camisa e tirar uma garrafa de brande de uma gaveta. A porta da sala de trás abriu-se e saiu de lá um rapaz novo em jeans. Então, tio Vitor, foi fácil? Perguntou ele. Como manteiga, esboçou um sorriso o notário, que na realidade era o primo segundo do André, o ator falhado Vitor. Assinou sem olhar para cima, nem reparou que a segunda folha da pilha era diferente.
Ele apanhou da mesa o documento que a Marta acabara de assinar. Não era um contrato de doação. O cabeçalho dizia: confissão e declaração. O texto começava assim: eu, Marta Alexandra Silveira, encontrando-me no pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro que durante 12 anos retive ilegalmente o meu irmão Lucas Alexandre Silveira num espaço isolado, com o intuito de o ocultar aos credores e de me apoderar do patrimônio familiar. E por baixo da confissão havia ainda outra folha, uma procuração geral para a gestão de todo o patrimônio, outorgada ao cidadão André Figueiredo. O rapaz encheu um copo de plástico com brandy. Gênio, disse ele. O André é um gênio. Entretanto, Marta seguia no carro, apertando contra o peito uma pasta que não era um escudo, era uma sentença. Pensava em como, quando chegasse a casa, abriria o arrumo e diria ao Lucas que estava livre. Não sabia que a verdadeira armadilha se acabava de fechar. O jipe do André travou suavemente junto à entrada principal do condomínio Aurora. Marta não esperou que o marido contornasse o carro para lhe abrir a porta. Saltou para o passeio, apertando a pasta na mão como se fosse uma boia de salvação. Vou já ao Lucas, disse ela por cima do ombro ao André, que apagava calmamente o motor. Começou a abrir freneticamente a pasta para tirar o contrato de doação que tinham acabado de assinar. Minha senhora, não faça barulho. O segundo segurança pousou-lhe uma mão pesada no ombro, virando-a para a saída. Temos instruções do proprietário. Nenhuma visita, especialmente as problemáticas. Que proprietário? Sou eu a proprietária. André. Ela virou-se, a procurar o apoio do marido, que nesse momento subia os degraus. O André parou no patamar superior. No seu rosto havia um sofrimento profundo e genuíno. Olhou para Marta com tal pena que ela gelou por dentro. Marta, querida, disse ele baixinho, por favor, não faças cenas. Precisas de te acalmar. Os médicos já vêm a caminho. Que médicos? Do que estás a falar? Marta recuou um passo. Estivemos agora no notário. Assinaste a escritura de doação. No pátio começaram a juntar-se pessoas. Os moradores do Aurora, reformadas curiosas, mães com carrinhos de bebê, esticavam o pescoço, farejando o escândalo. A acústica do pátio fechado levava cada palavra como num anfiteatro. O André suspirou e virou-se para os vizinhos. Desculpem, por favor, disse ele em voz alta e dorida. A minha mulher teve um colapso. A mudança, o estresse. Está a ouvir vozes. Diz que o irmão falecido está vivo aqui em casa. Percorreu a multidão um murmúrio. A pobre Marta Alexandra. Ela sempre foi um bocado estranha depois do funeral. A dor faz isso às pessoas. É mentira! Gritou Marta, sentindo o pânico a sufocar-lhe a voz. Está a mentir. O Lucas está vivo. Ele guarda-o no apartamento. Vi. Tenho documentos. Tirou da pasta as folhas e enfiou-as debaixo do nariz do segurança mais próximo. Olhe, o contrato de doação. O segurança percorreu o papel com um olhar indiferente e de repente esboçou um sorriso torto. Doação? Sabe ler, minha senhora? Marta baixou os olhos para a folha. As letras saltavam, mas o cabeçalho percebeu-o claramente. Confissão e declaração. O mundo oscilou. Marta virou a página. Procuração geral, auto de entrega de bens, tudo assinado pela sua mão, cada página. Não, sussurrou ela. Não, foi uma substituição. Era outro documento. Victor Saraiva. Lavrou o que assinaste, disse o André com tristeza, tirando-lhe a pasta. Com facilidade, sem esforço, como se tira um brinquedo perigoso a uma criança. Marta, confessaste tu própria que esconheste aqui um vagabundo, dizendo que era o Lucas. Enlouqueceste de dor, minha querida. Trouxeste um sem-abrigo para casa e tratavas-o como se fosse o teu irmão. Ele virou-se para os seguranças. Rapazes, tirem esse homem do apartamento.
Que a polícia perceba quem ele é. E a minha mulher, não a deixem entrar. Ela é perigosa para si própria. A porta do prédio abriu-se e 2 outros seguranças arrastaram para fora o Lucas pelos braços. Ele tinha um aspecto terrível, sujo, desgrenhado, a piscar os olhos com a luz intensa do dia que não via há 12 anos. Debatia-se e tentava soltar-se, mas as forças eram desiguais. Lucas! Gritou Marta, a lançar-se em direção a ele. O segurança interceptou-a pelo meio. É ele, é o meu irmão. Olhem para ele. Vizinhos, vocês lembram-se do Lucas? A multidão recuou. Em vez do intelectual e do acadêmico que tinham conhecido anos atrás, viam um vagabundo com farrapos, a babar-se e com os olhos a rodopiar desvairadamente. Meu Deus, que horror! Sussurrou uma vizinha do primeiro andar. A Marta ficou muito mal. Trouxe um sem-abrigo. É o Lucas? Gritava Marta, a contorcer-se nas mãos do segurança. André, o que estás a fazer? O André aproximou-se do Lucas. Olhou para ele não como para o cunhado, mas como para um obstáculo incômodo que finalmente se estava a eliminar. Levem-no, disse ele secamente. Internalizem-no como desconhecido. Não tem documentos. Tem, lembrou-se de repente Marta. Tem um passe com a foto da Helena. Mas o André já não ouvia. Virou-se para Marta. E tu, querida, ficas sem nada. O apartamento é meu, pela escritura que assinaste em pleno delírio. A casa de campo é minha. O negócio é meu, pela procuração. Estás em perigo para a sociedade, Marta. Precisas de tratamento. Não te atrevas, grasnou ela. Vou à polícia, tenho uma gravação. Enfiou a mão no bolso a procurar o telemóvel. Vazio. O bolso estava vazio. Marta gelou. Lembrou-se de como o André a tinha abraçado à saída do notário, como lhe acertara o casaco. Marido atencioso. O André tirou do próprio bolso o seu telemóvel. Rodou-o nas mãos, mostrando o ecrã. É isto que procuras? Carregou num botão e a Marta ouviu o som de um ficheiro a ser eliminado. Pobre Marta, perde as coisas, perde o juízo. Inclinou-se para ela e disse em voz baixa: Vai-te embora daqui, antes que eu te mande mesmo para um internamento. Vai viver na rua, como teu irmão. Sente o que é isso. O segurança empurrou-a pelas costas e a Marta, sem conseguir manter o equilíbrio, caiu de joelhos no asfalto. As calças rasgaram, as palmas ficaram em carne viva. Ela ergueu a cabeça. O André estava nos degraus, dominando-a como um vencedor. Ao lado dele, como saída do nada, apareceu a Helena. Já não tinha ar assustado. Olhava para Marta com um sorriso triunfante. Já arrumamos as tuas coisas, disse a Helena em voz alta, para que todos os vizinhos ouvissem. Não fica bem ter bugiganga de uma louca numa casa decente. Acenou em direção ao arco. Ali, na sombra, estava o velho Renault da Helena com o porta-bagagens aberto e os bancos traseiros cobertos de pertences. A Marta reconheceu os contornos familiares. A sua máquina de costura Singer, a memória da avó, rolos de seda italiana cara que guardara durante anos para sua melhor coleção, moldes, padrões, manequins. Toda a sua vida, todo o seu saber, todo o seu passado, atirados numa pilha como lixo, prontos para a sucata. Leva o teu trapo e desaparece, gritou a Helena. Ou atiro isto ao lixo já. Marta estava sentada no asfalto. À sua volta os vizinhos resmungavam, a comentar a louca da Silveira. O Lucas estava a ser enfiado num carro escuro sem matrícula. O André abraçava a Helena pela cintura a receber as condolências do administrador. Sem casa, sem família, sem provas, sem nome. Só os joelhos esfolados e o gosto do pó nos lábios. Ela tentou levantar-se, mas as pernas não a sustentavam. O mundo desmoronara, não quando viu o vídeo.
O mundo desmoronara agora, quando percebeu que durante todo este tempo não estivera a lutar contra o marido, mas contra o sistema que ele construíra especialmente para ela. E nesse sistema estava-lhe reservado o papel de louca da aldeia. Marta levantou-se do asfalto, sem ligar a dor nos joelhos abertos. A multidão ainda resmungava, a comentar o espetáculo montado pelo André, mas ninguém se atrevia a aproximar. Ela era uma pária, uma louca que trouxeram sem abrigo. O carro com o Lucas já desaparecera na esquina. Ela não sabia para onde o levavam, mas compreendia uma coisa: se ficasse ali no pátio, o próximo carro vinha para ela. O André não brincara com a história da clínica psiquiátrica. Com uma confissão assinada e testemunhos de vizinhos, tinha todas as cartas na mão. Ela precisava de um esconderijo, um lugar onde pudesse respirar e arranjar um plano. O olhar de Marta foi para as janelas do segundo andar da ala direita. Ali, atrás de pesadas cortinas de veludo, morava Amélia Vasconcelos, a decana do condomínio, a antiga prima-dona do teatro local. Uma mulher cuja autoridade no Aurora era indiscutível. Até o André, com todo o seu atrevimento, curvava sempre a cabeça perante ela e beijava-lhe a mão. A Amélia conhecia toda a gente. A Amélia lembrava-se de tudo. E a Amélia sempre dissera que a Marta lhe lembrava ela própria em jovem. Marta agarrou a mala que alguém lhe pontapeara para o lado e, tapando-se com os arbustos de lilás, correu para a entrada de serviço da ala da Amélia. A porta estava aberta. Nas casas velhas, as portas das escadas de serviço ficavam muitas vezes sem cadeado. Marta voou até o segundo andar, saltando os degraus de 2 em 2. O coração batia-lhe na garganta. Tocou a campainha. 3 curtos, 1 longo. O seu antigo código secreto. A porta abriu-se quase de imediato. No limiar estava a Amélia, imponente mesmo em robe de casa, com o inconfundível cigarrilha no boquilha. Marta, as sobrancelhas voaram para cima. Filha, que ar é esse? Vi pela janela uma certa confusão lá embaixo. Dona Amélia, por favor, deixe-me entrar, expirou a Marta, a cair para dentro do corredor e a trancar a porta com todos os ferrolhos. O André enlouqueceu. Armou-me uma cilada. Quer internar-me numa clínica. A Amélia não fez perguntas desnecessárias. Avaliou rapidamente a Marta. O sangue nas mãos, o olhar desvairado. Tomou-a pelo braço e conduziu-a para o interior. Vem, vem. Precisas de água e de te acalmar. O apartamento da Amélia parecia um museu. Mobília antiga, retratos nas paredes, cheiro a naftalina e a perfume velho. Esconda-me, sussurrou a Marta, agarrando a idosa pelo braço. Ele vai procurar. Sabe que não saio sem as minhas coisas. Claro que escondo, acenou a Amélia. Vem ao arrumo. Ninguém te encontra lá. É o antigo quarto da criada. Nem nos planos está registrado. Abriu uma porta discreta no corredor, disfarçada de estante de livros. Fica aqui quietinha, como um ratinho. Vou já buscar iodo e chá, e fecho a porta por fora para maior segurança. Se alguém vier, digo que perdi as chaves. Marta acenou, a apertar com gratidão a mão da velha. Obrigada, Dona Amélia. A senhora é a única em quem posso confiar. A porta fechou-se. A fechadura fez clique. Marta ficou na penumbra entre frascos de compota e pilhas antigas da revista Vida de Palco. Deslizou pela parede até ao chão, agarrando a cabeça nas mãos. Tinha de pensar. Lucas. Onde estava o Lucas? Como encontrá-lo? Como provar que o André estava a mentir? O olhar caiu-lhe numa velha escrivaninha num canto. Estava coberta de papéis, recibos, cadernos. Marta pegou maquinalmente num deles, apenas para ter as mãos ocupadas, para não enlouquecer à espera. Era um livro de contas, velho, com uma encadernação gasta. A Amélia sempre mantivera a contabilidade da casa antiga, quando fora presidente da Assembleia de Moradores.
Marta abriu o livro a meio. Colunas de números, datas, nomes. Reparação da cobertura, 2015. Substituição de canos, 2018. E de repente um nome saltou-lhe à vista. Figueiredo, A. Marta aproximou-se. Ao lado do nome do André havia valores enormes. Mas não eram contribuições do André para o condomínio. Eram pagamentos ao condomínio. Obras de reabilitação do apartamento de Vasconcelos, AM. Pago por Figueiredo, AV. 7.500 euros. Instalação de aquecimento individual, Vasconcelos, AM. Pago por Figueiredo, AV. 2.000 euros. Pagamento mensal de serviços Vasconcelos, AM. Pago por Figueiredo, AV. Marta folheava e o frio apoderava-se dela. 10 anos. 10 anos o André pagara o conforto da velha atriz, um telhado novo, medicamentos caros, a renovação do seu parquê antigo. Por quê? Para que razão o André, que pelaria um centavo a um mendigo, mantinha uma velha atriz? Marta recuou até o princípio, 2012, o ano da morte do Lucas. Registro de 15 de outubro de 2012, 3 dias depois do funeral. Recebido de Figueiredo, AV, 2.500 euros. Descrição: donativo de beneficência. E por baixo, na letra miúda da Amélia, ata da Assembleia assinada, sem questões por parte dos moradores. O livro escorregou das mãos da Marta. Ela lembrou-se daquele dia, a assembleia do condomínio, onde se discutia a questão das dívidas do Lucas ao edifício. O André dissera que o Lucas morrera e apresentara o certificado de óbito. Mas eram precisas testemunhas que confirmassem ter visto sair o corpo. E a Amélia? A Amélia levantara-se então e dissera com a sua voz de atriz de palco: Eu vi. O pobre rapaz. Os funcionários retiraram-no à noite. A palavra dela era lei. Acreditaram-lhe. A polícia nem sequer ouviu os outros moradores, satisfeita com o testemunho da respeitada Dona Amélia Vasconcelos. Ela vendera o Lucas, vendera-o por obras e contas pagas. Do outro lado da porta do arrumo ouviram-se passos. Não o arrastar da velha, passos rápidos e seguros. Depois a voz da Amélia, mas não aquela voz bondosa e afagante com que falara a Marta 5 minutos antes. Era uma voz prática, dura. Sim, André, ela está aqui. Veio sozinha, a tola. Fechei-a na sala escura. Pausa. Não, não grita. Está sossegada. Disse-lhe que estava à espera do chá. Nova pausa. Claro, chama. Melhor uma ambulância particular. Não fazem perguntas e imobilizam bem. Que venham ao portão lateral. Eu abro. Mais uma pausa. Só, Andrezinho, lembras-te do nosso acordo? A varanda precisa de restauro. Isso custa caro. Marta tapou a boca com a mão para não gritar. Combinado, arrulhou a Amélia. À espera. Em 10 minutos. Os passos afastaram-se. Marta ficou na escuridão. A traição era total. Não havia velha guarda que guardasse tradições. Havia um bando de abutres que o André alimentara há muitos anos e que agora aguardavam a vez de a despedaçar. 10 minutos. Tinha 10 minutos antes de chegarem os enfermeiros que a levariam para um sítio de onde não se regressa. Marta olhou para a única janelinha minúscula perto do teto. Dava para um poço de ventilação, estreita, coberta de teia de aranha, mas era a única saída. Subiu para a escrivaninha, pisando mesmo o maldito livro de contas. Se queria sobreviver, teria de se tornar não apenas uma fugitiva, teria de se tornar um rato que conhece este edifício melhor do que os seus donos. Marta empurrou a caixilharia com toda a força. A tinta velha estalorou e a janela abriu-se com um gemido. Na cara bateu o cheiro a cave úmida e a excrementos de pombos. Ela apoiou-se nos braços, sentindo a aresta afiada do parapeito a entrar-lhe nas costelas, e enfiou-se pelo vão estreito. O duto de ventilação levava para baixo, para a cave do edifício. A Marta escorregou pelo canal inclinado,
a esfolar os cotovelos, até cair numa pilha de trapos velhos na casa da caldeira. Levantou-se, sacudiu-se. A escuridão não era inimiga, era aliada. Ela conhecia estas caves. Em criança, ela e o Lucas brincavam aqui aos espiões. Agora o jogo tornara-se real. Abriu caminho pelo labirinto de tubos até a saída para o pátio vizinho, onde ficava a entrada de serviço do seu ateliê. Era o único lugar a que o André ainda não chegara. Sempre considerara o seu negócio coisa de mulheres e nunca se interessara pelas chaves. 10 minutos depois, estava lá dentro. O cheiro familiar de giz, tecido e óleo de máquina acalmou o coração a bater desvairadamente. Ali, entre os manequins e os rolos de veludo, sentia-se protegida. Marta acendeu o candeeiro de secretário no gabinete e corridos os estores espessos. Primeiro foi a caixa de primeiros socorros da gaveta. Tratou dos arranhões nas mãos e joelhos. A dor clarificava a mente. Chega de fugir, disse ela ao próprio reflexo na janela escura. Chega de ser vítima. Conheces este edifício melhor do que ele. Conheces estas pessoas melhor do que ele. O André comprou-lhes a lealdade, mas não conhece os segredos delas. Sentou-se à mesa e tirou uma folha de papel. O que tinha ela? Nada. O que tinha o André? Tudo. Dinheiro, documentos, testemunhas. Mas o André tinha uma fraqueza. Era obcecado pela legalidade. Construía os seus esquemas de forma a que, no papel, tudo parecesse perfeito. Até a prisão do Lucas fizera passar por obras de remodelação. E então veio-lhe a ideia. O Aurora não era apenas um edifício. Era uma cooperativa de habitação com estatutos redigidos ainda no tempo do Estado Novo. Os estatutos eram sagrados. Qualquer alteração de planta, qualquer metro quadrado ocupado sem aprovação da Assembleia Geral era punido com a exclusão imediata da cooperativa e a perda dos direitos de propriedade. Era o pecado mais grave no Aurora. O André construíra um quarto secreto, arrombara uma parede estrutural, apropriara-se de uma parte do duto de ventilação comum do edifício. Marta agarrou no molho de chaves e saiu a correr do ateliê. Precisava do arquivo. O arquivo do Aurora ficava numa cave do quarto bloco. As chaves estavam apenas com o presidente e com o velho porteiro, seu Manel, que morava ali mesmo, num cubículo ao lado do arquivo. O seu Manel era o único habitante do edifício que nunca aceitara dinheiro do André, simplesmente porque não precisava de nada a não ser tranquilidade e jornais velhos. Marta bateu na porta de ferro. "Quem é?" raspou uma voz idosa. "Seu Manel. Sou a Marta Silveira, filha do engenheiro Alexandre. Abra, por favor." A fechadura trinco. A porta entreabriu-se e apareceu um rosto enrugado. "Martinha?" Ele semicerrou os olhos. "Meu Deus, que te aconteceu? Dizem que perdeste o juízo." "O André está a mentir, seu Manel. Quer ficar com tudo o que é meu. Preciso da sua ajuda. Deixe-me entrar no arquivo. Preciso de encontrar a planta do edifício, a original, de 1953. O velho olhou-a nos olhos. Demorou, atentamente. Lembrava-se dela pequenina, a trazer-lhe pastéis. Lembrava-se do pai dela, um engenheiro honesto que construíra metade deste bairro. "A mentir, dizes?" resmungou ele. "Sempre soube que ele tinha os olhos virados, olhos que não são da nossa gente. Entra." O arquivo cheirava a papel seco e a história. As prateleiras chegavam ao teto, cheias de pastas com processos de moradores, atas de assembleias e plantas. 1953, murmurava o seu Manel, a percorrer as prateleiras com o dedo. "Secção B. Aqui está." Tirou um enorme tubo coberto de pó. Marta desdobrou o vegetal amarelecido na mesa. Linhas azuis de plantas, traçadas com precisão milimétrica. Ali estava o seu apartamento, sala, quarto, cozinha.
e ali estava a parede onde o André escondera o Lucas. Na planta havia um vazio, um duto de ventilação e uma folga técnica entre as secções do edifício. Ah, disse o seu Manel, a olhar por cima do ombro dela. Lembro-me, ali passa uma viga mestra. Não se pode tocar nela. Se ficar danificada, pode desabar toda a coluna. Marta tirou o telemóvel e fotografou a planta. Ele não apenas a tocou, seu Manel. Abriu uma passagem lá. Fez um quarto. O velho ficou boquiaberto. Não diga isso. Isso é um processo crime. É uma ameaça de derrocada. A inspeção vai saber, disse Marta com firmeza. Mas primeiro vão saber os moradores. Aqueles que tanto têm medo pelas suas casas. O André pode comprar o silêncio dele sobre uma louca, mas não pode comprar o medo de que o edifício lhes caia em cima. Ela começava a enrolar a planta, quando de repente o olhar lhe caiu numa pasta pousada na mesa ao lado. Na lombada estava escrito: Documentos financeiros, 2012, dívidas incobráveis. O coração deu um salto. 2012, quando tudo começara. Marta abriu a pasta. Dentro havia cópias de recibos de dívida de moradores ao condomínio. Folheou página a página, até encontrar o que procurava. Recibo de... E o André? Naquele momento não estava ao lado deles. Disse que foi tratar do restaurante para o jantar de funeral. Marta aproximou-se da assinatura. No final, o floreado descia a pique. O Lucas sempre acabava o floreado a subir. A descer era o André. Ela virou a página. Em anexo havia uma procuração. Eu, Silveira, Lucas Alexandre, autorizo Figueiredo, André Vitor, a assinar em meu nome em todos os documentos financeiros. Data: 10 de outubro de 2012. Dia 10 de outubro. O Lucas estava internado com uma intoxicação grave, em coma. A Marta passara 2 dias à cabeceira dele, sem se afastar um momento. O André aparecia só à noite, a trazer comida. Falsificou tudo, sussurrou a Marta. Roubou a identidade do Lucas antes mesmo de o matar. Endividou-o usando uma procuração falsa, enquanto o irmão agonizava nos cuidados intensivos. O puzzle encaixara finalmente por completo. As dívidas do Lucas, que o André supostamente o ajudara a pagar, eram uma ficção. O André criara essas dívidas ele próprio, pagara-as com o dinheiro da Marta e usara-as como pretexto para encerrar o Lucas numa gaiola. A Marta ergueu os olhos para o seu Manel. No olhar dela já não havia medo. Havia apenas uma raiva fria e calculista. Seu Manel, disse ela com firmeza, amanhã é a Assembleia Geral Anual de Moradores. O André vai fazer uma intervenção? Vai, acenou o velho. Até está a concorrer à presidência. Prometeu a toda a gente baixar as cotas. Excelente. Marta arrumou cuidadosamente os documentos na mala. Eu também venho. E não venho sozinha. Tirou o telemóvel. Tinha de fazer uma chamada. Uma chamada a alguém de quem o André tinha mais medo do que de qualquer outra pessoa no mundo. Alguém que ele pensava estar morto ou ter desaparecido. Ela marcou o número que encontrara na velha agenda do pai, guardada no ateliê. O telefone chamou durante muito tempo. Por fim atenderam. Estou. Soou uma voz rouca e mal-humorada. Bom dia, Sr. Valério Monteiro, disse a Marta. Sou a Marta Silveira, filha do engenheiro Alexandre Silveira. Sei quem roubou o dinheiro da sua empresa há 12 anos e sei onde ele estará amanhã. Do outro lado da linha instalou-se um silêncio pesado. Depois a voz respondeu, já sem rouquidão, com um metal que arrepiava mesmo pelo telefone. Diz a morada, filha. Estou a apontar. Marta desligou e olhou para o relógio. 5 horas da manhã. Até a assembleia restavam 12 horas. 12 horas para fazer o impossível. Ela saiu do arquivo, deixando o seu Manel aguardar os documentos encontrados, e foi para o ateliê. Tinha de se preparar. Não apenas reunir papéis, tinha de criar uma imagem.
No Aurora, a aparência era tudo, e se queria ser ouvida, tinha de aparecer não como a louca que ontem rolara no pó, mas como uma rainha que vinha reclamar o seu trono. No ateliê, escolheu o seu melhor fato, sóbrio, azul escuro, de lã espessa, aquele com que outrora ganhara concursos junto da Câmara Municipal. Lavou o rosto com água fria, cobriu com base as escoriações, penteou cuidadosamente o cabelo. Às 6 da manhã, telefonou ao único número que podia ajudá-la a encontrar o Lucas. Era um risco, mas não havia alternativa. Ligou para a central da ambulância particular Misericórdia, a mesma que a Amélia convocara na véspera. Serviço de emergência, atendeu uma voz feminina sonolenta. Bom dia, chamo-me Marta Silveira. Ontem a vossa equipa foi buscar o meu irmão, Silveira, Lucas, à Avenida da República, número 5. Preciso de saber onde está. Não fornecemos informações a terceiros, cortou a telefonista. Não sou terceira. A voz da Marta tornou-se gélida. Sou a requerente. O meu marido, André Figueiredo, pagou a chamada. Surgiu um problema com a transação. Pediu-me para dizer que, se não quiserem que as finanças fiquem a saber dos vossos serviços especiais de transporte de pessoas sem consentimento, dizem-me onde ele está. A pausa do outro lado da linha parecia uma eternidade. A Marta estava a blefar. Não sabia se o André pagara, mas sabia como funcionam essas empresas. Sempre em zona cinzenta, sempre com medo. Está na terceira unidade, resmungou a telefonista, na periferia. Mas não pode visitá-lo, está em isolamento. Estou lá numa hora, disse a Marta. Preparem-no para a alta. Ela não foi à unidade. Enviou o único homem em quem podia confiar com essa missão, o seu motorista e encarregado do ateliê, Sérgio, um rapaz robusto que trabalhava para ela há 5 anos e detestava o André pelo seu ar de superioridade. Sérgio, disse ela, a entregar-lhe um envelope com o último dinheiro do cofre do ateliê. Vai buscá-lo, pelos meios que forem precisos. Se for necessário, compra a saída. Se for preciso, subtrai-o. Mas às 17 horas ele tem de estar aqui, limpo, vestido com o que eu preparei. Entregou-lhe um saco com o fato do pai, que guardara como recordação. O dia arrastou-se de forma atroz. A Marta sentou-se no ateliê a rever os documentos encontrados no arquivo. Cada papel era um prego na tampa do caixão da reputação do André. Mas os pregos tinham de ser cravados no momento certo. Às 16 horas, o pátio do Aurora começou a encher-se de gente. Os funcionários montavam um microfone, traziam cadeiras para a mesa da presidência. O André circulava entre as filas, a apertar mãos, sorridente, a bromear. Estava no seu elemento. O senhor da situação, o benemérito. A Marta observava-o pela fresta dos estores do seu ateliê. Viu quando ele se aproximou da Amélia Vasconcelos, lhe beijou a mão e lhe sussurrou qualquer coisa. A velha riu-se, a jeito de coquete a endireitar o chapéu. Ri-te, velha víbora, murmurou a Marta. Ri-te enquanto podes. Às 16h45, entrou no pátio um carrinha preto com vidros escuros. Dali saiu o Sérgio. Abriu a porta de trás e ajudou a sair um homem. A Marta expirou. Era o Lucas. Estava pálido, magro. As mãos tremiam-lhe, mas estava de pé. O Sérgio barbeara-o e no fato do pai, que lhe ficava largo, ele pareceu de repente o Lucas que ela se lembrava. O académico, um ser humano. A Marta saiu ao encontro deles. O Lucas olhou para ela com receio, mas, ao ver o seu rosto calmo, relaxou ligeiramente. Marta, sussurrou ele, para onde vamos? Vamos a casa, Lucas, disse ela a tomar-lhe a mão. Vamos recuperar os nossos nomes. Às 17 horas em ponto, o André subiu ao palco improvisado. Caros amigos, vizinhos, a sua voz, amplificada pelo microfone, espalhava-se pelo pátio, a reverberar nas paredes. Estou contente por vos ver a todos aqui. Este ano não foi fácil para o nosso condomínio, mas superamos. Reparámos a cobertura,
Mudámos as tubagens e tudo isso graças à nossa união. Aplausos, tímidos mas sinceros. As pessoas gostavam que os seus problemas fossem resolvidos. Hoje quero propor a criação de um novo fundo, continuou o André com um sorriso radiante. O Fundo Futuro Aurora. Faço pessoalmente o primeiro donativo, 10.000 euros. Este dinheiro será para o arranjo do nosso pátio, para novos equipamentos infantis e para novos quartos secretos. A voz sonora de Marta cortou o silêncio como uma faca na manteiga. O André parou. A multidão ficou boquiaberta e abriu caminho. A Marta atravessava o pátio. Não vinha sozinha. Conduzia o Lucas pelo braço. Marta, o André empalideceu. O microfone apitou a apanhar feedback. O quê? Segurança. Tirem essa mulher daqui. Ela está doente. 2 seguranças avançaram para ela, mas a Marta ergueu a mão. Parem, gritou ela com tal autoridade que eles pararam de facto. Sou membro desta cooperativa. Sou proprietária de um apartamento e tenho direito a voto. Ela aproximou-se do palco. O André olhava para ela do alto, mas nos seus olhos já havia medo. Via o Lucas. Via que o Lucas não parecia um vagabundo louco. Vizinhos. A Marta virou-se para a multidão. O meu marido fala-vos de melhoramentos, de futuro, mas cala-se sobre o passado. Ela tirou da pasta a planta de 1953 e ergueu-a acima da cabeça. Olhem para isto. É a planta do nosso edifício. E aqui está o que o André fez. Atirou para a mesa da presidência as fotografias do quarto secreto, tiradas a partir do tablet da Helena. Conseguira reencaminhá-las para si própria no parque, enquanto a Helena não estava a ver. Arrombou uma parede estrutural. Criou um espaço ilegal que ameaça a segurança de toda a ala. E tudo isso para esconder um homem. Percorreu a multidão um murmúrio. Parede estrutural. Desabamento. Aquilo era mais aterrador do que qualquer fofoca. Dizia respeito à segurança de todos. É mentira, berrou o André a perder o controlo. É uma fotomontagem. Esta mulher não está em seu perfeito juízo. Trouxe um ator. Um ator? A Marta esboçou um sorriso. Lucas, mostre-se. O Lucas deu um passo à frente. Ergueu a cabeça e olhou para a multidão. Sou o Lucas Silveira, disse ele em voz baixa, mas no silêncio do pátio todos o ouviram. Vivi neste edifício desde que nasci. Dom Conceição, lembra-se que me dava doce de abóbora? Senhor Pedrosa, o senhor ensinou-me a jogar xadrez. Os velhos das primeiras filas começaram a entreolhar-se. Meu Deus, sussurrou uma senhora. É mesmo Lucas. Os olhos são os do pai. É um imposter, guinchava Amélia Vasconcelos do seu lugar na primeira fila. Eu vi enterrar o Lucas. Tirem-no daqui. O André percebeu que estava a perder o controle. Acabou-se este circo, acenou para a segurança. Tirem-nos daqui, imediatamente. Os seguranças avançaram novamente. Eram 3, enormes e furiosos. O Sérgio, o motorista da Marta, não os conseguia travar sozinho. Mas então os portões estrondaram ao abrir-se. No pátio entrou um Mercedes preto, velho, mas bem tratado, predatório. Travou mesmo à frente do palco, por pouco não derrubando os seguranças. A porta abriu-se e saiu um homem de meia idade, atarracado, com uma bengala. Tinha o rosto de quem atravessou os anos difíceis e não se quebrou. Era Valério Monteiro, o mesmo dono da Orion Capital, de quem o André supostamente tinha tanto medo. Mas o André não tinha medo. Olhava para ele com perplexidade. Não conhecia este homem. Valério Monteiro aproximou-se da Marta. Ora, boa tarde, filha, disse ele com voz de baixo. Obrigado pelo convite para a festa. Virou-se para o André. Então és tu o Figueiredo, aquele que há 12 anos pediu dinheiro emprestado à minha empresa, 25.000 euros, e me deixou pendurado, declarando o devedor morto. O André recuou. Eu não o conheço. Deve ser um engano.
O erro foi pensar que eu esquecia. Valério Monteiro esboçou um sorriso. Andei 10 anos à procura do Lucas Silveira. Pensava que ele fugira com o meu dinheiro. Afinal, o dinheiro furtou-o tu, e o rapaz escondeste-o. Tirou do bolso um documento, o original do mesmo contrato de mútuo que a Marta encontrara no arquivo. A perícia confirmou, disse ele em voz alta, dirigindo-se à multidão. A assinatura foi falsificada. A procuração é falsa. O dinheiro foi para contas de empresas fantoche ligadas ao Sr. Figueiredo. A multidão ficou em silêncio. Era cheque-mate. O André estava no palco, branco como a cal. Compreendia. Aquilo já não era um simples escândalo. Era um processo-crime. E a testemunha de acusação era um homem com quem a polícia preferia não discutir. A Marta olhou para o marido. No olhar dela não havia triunfo, apenas cansaço e desprezo frio. Queria ser o dono do Aurora, André? Perguntou ela. Pois bem, o Aurora está a olhar para ti. Ela virou-se para os moradores. E agora perguntem a Dona Amélia Vasconcelos quanto custou o seu silêncio sobre o facto de o Lucas estar vivo. Todas as cabeças se voltaram para a velha atriz. A Amélia encolheu-se na cadeira, a tentar tornar-se invisível, mas centenas de olhos perfuravam-na. A armadilha fechou-se. O silêncio no pátio do Aurora tornou-se vibrante, quase palpável. Parecia que até a cidade lá fora havia parado de respirar, à espera do desfecho deste drama. O André estava no palco, agarrado à borda do púlpito com os dedos brancos. O seu fato impecável pareceu de repente grande demais, e o rosto, cinzento e envelhecido. Procurava com os olhos algum apoio, mas encontrava apenas muros de afastamento. A Marta deu um passo à frente, colocando-se entre o marido e as pessoas. Já não era uma vítima, era uma acusadora. E aquele pátio era a sua sala de audiências. Ouviram o Sr. Valério Monteiro. A sua voz soava firme, sem histeria. O André roubou dinheiro, mas isso é apenas metade do crime. Ele roubou uma vida. Durante 12 anos manteve o meu irmão, o vosso vizinho, numa cela de pedra. Alimentava-o com restos, enquanto ele próprio comia à farta nos vossos jantares. Obrigou-me, a sua mulher, a pagar por essa prisão, a enganar-me, a tirar-me o dinheiro. Ela percorreu com o olhar as filas dos velhos moradores. Todos me conhecem. Cresci aqui à vossa frente. O meu pai construiu este edifício. A minha mãe fazia-vos vestidos para as formaturas. Alguma vez vos menti? Os velhos ficaram calados, mas os seus rostos começaram a mudar. O desprezo pela louca transformava-se no horror de reconhecer a verdade. E agora, olhem para ele. A Marta apontou para o André. Um homem sem raízes nem tradição, que comprou o seu lugar entre vocês, que arrombou a parede mestra do vosso edifício para guardar os seus segredos sujos, que subornava as vossas consciências. Ela virou-se para a Amélia Vasconcelos. A velha estava encostada à cadeira, quase sem respirar, a amarrotar convulsivamente um lenço de renda entre os dedos. Da Amélia, disse a Marta, com suavidade, mas com firmeza. Diga-lhes a verdade. Agora. Ou amanhã entrego à polícia as cópias daquele livro de contas, onde estão registrados todos os seus honorários pelo silêncio. Cumplicidade em sequestro é crime grave. A Amélia estremeceu como se levasse uma descarga. Olhou para o André, depois para o severo Valério Monteiro e para os 2 homens corpulentos que vinham atrás dele, depois para os rostos dos vizinhos. O instinto de sobrevivência, apurado por décadas de intrigas, funcionou sem falhas. Ela levantou-se lentamente. As pernas tremiam-lhe, mas as costas endireitaram. A atriz entrava em cena para sua última reverência. A voz falhou-lhe,
mas ela pigarreou e continuou em voz mais alta. Devo confessar, há 12 anos o André Figueiredo veio ter comigo. Disse que o Lucas estava em apuros, que era preciso escondê-lo de pessoas perigosas. Pediu-me que confirmasse a morte do Lucas para o proteger. Eu acreditei. Pensei que estava a ajudar. Mentira, gritou o André. Tu estavas a receber dinheiro. Tu exigiste obras. Aceitava a ajuda de um vizinho agradecido. Guinchava a Amélia, a salvar a própria pele. Não sabia que ele mantinha o rapaz acorrentado. Pensei que o Lucas estava no estrangeiro. O André enganou-me a mim, como enganou a todos. A multidão rugiu. Era o fim. O testemunho da Amélia foi a última peça. As vozes das primeiras filas misturaram-se num coro. Fora, gritou alguém lá atrás. Ponham-no na rua. Aldrabão, ecoou uma mulher no primeiro andar. Por causa dele o edifício pode desabar. Chamem a polícia. O André recuou. Percebeu que perdera. Não perdera para a Marta, não para o Valério Monteiro. Perdera para o Aurora. Para aquele organismo coletivo que tanto quisera dominar e que agora o expulsava como corpo estranho. Tentou descer do palco, mas Valério Monteiro barrou-lhe o caminho. Para onde, herói? Esboçou ele um sorriso. Lá fora, à porta, há uma patrulha à espera. Chamei-a. Vamos conversar sobre falsificação de documentos e fraude em valor elevado. O André olhou para a Marta. Nos seus olhos havia ódio, puro e límpido. Vais acabar mal sem mim, sibilou ele. Não és ninguém, uma costureira. Chamo-me Silveira, respondeu ela com calma. E tu? Ninguém. 2 polícias entraram no pátio. O André não resistiu quando lhe puseram as algemas. Apenas se voltou uma vez, a olhar para as janelas do apartamento que julgava sua fortaleza e que perdera pela sua própria ganância. Nesse momento, junto aos portões, ouviu-se barulho. A Helena, aproveitando a confusão, tentou escorregar para a saída com 2 malas enormes, mas o Sérgio, o motorista da Marta, interceptou-a. Para onde vai, minha senhora? Abriu o fecho de uma das malas. Para o asfalto, rolaram colheres de prata, caixinhas com joias, ícones antigos. Tudo o que pertencia à família da Marta e do Lucas. É meu, guinchou a Helena. Ele prometeu-me. Os polícias que acabavam de carregar com o André para a viatura voltaram para ela. Quando os carros com as luzes azuis arrancaram, o silêncio que se instalou no pátio era diferente, leve, purificante. A Marta aproximou-se do Lucas, que durante todo aquele tempo estivera de lado, encostado a um velho tileiro. Ele olhava para o céu como se o visse pela primeira vez. Acabou, Lucas, disse ela a abraçá-lo. Estamos em casa. 1 mês depois, o outono ia tomando conta do pátio do Aurora, tingindo-o de dourado e bordô. Na banco central, onde costumava ter lugar o tribunal dos velhos moradores, estava sentada a Marta. Vestia um elegante casaco do seu próprio ateliê. Ao lado dela estava a Amélia Vasconcelos, calada, envelhecida, mas ainda a tentar manter os restos da dignidade. Agora olhava para a Marta com ar lisonjeiro, a pedir opinião sobre a cor das cortinas. A Marta tornara-se a nova rainha não oficial do Aurora. Não pela força, não pelo dinheiro, pela verdade. Os vizinhos respeitavam-na por ter resistido, por ter limpado a podridão do edifício. Da entrada saiu o Lucas. Estava completamente diferente, barbeado, de óculos, com uma pasta debaixo do braço. Ainda mancava ligeiramente, e nos seus olhos às vezes passava a sombra do horror vivido, mas estava a voltar à vida. A universidade reintegrara-o no cargo de investigador. Descobrira-se que a sua dissertação, dada como perdida, fora guardada por um velho professor. Marta, vou à biblioteca, gritou ele, a acenar. Estou para a hora do jantar. Compro pão? Compra pão de centeio, sorriu ela. Ela seguiu-o com o olhar até ao arco, depois olhou para as janelas do seu apartamento. O quarto secreto fora demolido, a parede reconstruída. Agora ali havia apenas uma sala de estar inundada de sol,
O André aguardava julgamento em prisão preventiva. As suas contas estavam arrestadas, a reputação destruída. Ninguém na cidade lhe voltaria a dar a mão. A Helena prestava depoimentos contra ele, esperando uma redução de pena pela furto. A Marta inspirou o ar fresco. Cheirava a folhas caídas e a liberdade. Tirou da mala o telemóvel. No ecrã apareceu uma mensagem de um novo cliente. Marta Alexandra, quando posso vir à prova? Dizem que faz maravilhas. Eu não faço maravilhas, murmurou ela para si mesma, a guardar o telemóvel. Coso bem, e sei descoser as costuras velhas para recomeçar uma vida nova. Levantou-se, endireitou o colarinho do casaco e foi para casa, onde já não havia segredos. Esta foi a nossa história, caros ouvintes, uma história de traição dos mais próximos, da cegueira de quem devia ter visto, e de que a verdade, por mais amarga e terrível que seja, é sempre melhor do que uma mentira bonita. O que acham? Terá a Marta agido bem ao tornar tudo público? Ou devia ter poupado o André, já que a sua maneira tomava conta da família? E merece a Amélia ser perdoada, ela que vendeu a alma pelo conforto, mas que no último momento disse a verdade? Escrevam nos comentários